Estamos de volta com a notícia de frente. Excelente sexta-feira para você. Agora são 6 horas e 39 minutos. E olha, voltamos já para falar novamente ao vivo com o repórter Oliveira Júnior, que vai trazer informações sobre as discussões em volta de quem poderá ser o vice, do governador Mauro Mendes em uma eventual reeleição. E aí, Oliveira, já tem alguns nomes? É com você. Essa discussão voltou à tona recentemente, Porto? Veja só, o deputado estadual Eduardo Botelho, do Democratas, afirmou que o vice-governador Otaviano Pivetta estaria já fora do páreo. Ele teria desistido de concorrer ao cargo de vice, ou seja, de se manter no cargo, o qual ele ocupa, nas próximas eleições. E isso faz, lógico, o partido a começar a repensar outros nomes, a ter o chamado Plano B. Até porque, segundo informações, Pivetta até queria sair a governador até um tempo atrás, e teria mudado de ideia, E aí veio todos aqueles acontecimentos envolvendo a esposa dele, agressões, processos que ele está respondendo, inclusive lá em Santa Catarina. Deixa eu até tirar o óculos que está embaçando aqui. Então mudou muito de lá para cá, depois que aconteceram esses acontecimentos. Agora, eu obtive informação esta semana, na virada do ano, que um grupo empresarial muito forte no Distrito Industrial estaria tentando emplacar o nome de uma empresária, de uma mulher, para encabeçar a chapa, para ser a vice do Mauro Mendes em caso da chapa dele concorrer à reeleição, Uma mulher. Mas o governador estaria relutando em aceitar esse nome. Estas as informações de bastidores que circularam na virada do ano. Seria uma empresária que tem circulação junto, tem um bom trânsito ali no governo, no partido, Então, mas daqui até a metade do mês, quando termina o prazo aí para oficialização das candidaturas, muita água vai rolar embaixo dessa ponte, Porto? O prazo para lançamento das candidaturas, conforme a Justiça Eleitoral, é entre 20 de julho e 5 de agosto. Os partidos, as federações partidárias e as coligações têm, então, esse prazo aí até agosto para definir, para bater o martelo. Então, daqui até lá, muita coisa pode mudar, Porto? Com certeza, Oliveira, Mas o que tem de apostas aí, o que tem de pré-candidato a vice, ou seja, todo mundo quer uma beirada, Obrigado, Oliveira. Boa sexta-feira. Eu posso falar um negócio sobre isso aí? Pode, vamos deixar, Paulo. Mas você tem que fornecer o nome do real candidato já. O Otaviano Pivetta é o preferido do governador, conforme a conversa tivemos ao vivo em entrevista essa semana com o Mauro Carvalho. Porque o Mauro Mendes tem uma admiração pessoal e depois, agora, como vice-governador, também pelo trabalho que o Otaviano vem desenvolvendo na vice-governadoria. Então, ele é o preferido do governador. E até onde eu sei, quem escolhe o vice, o candidato a vice, é o candidato a governador, Geralmente é assim. É lógico que tem a pressão. Conversava até com o Marcos Russi, O PSB está de olho, nessa questão da vice também. Muitos estão de olho. Agora, o vice mesmo, o preferidinho ali é o Otaviano, que realmente tem, na minha avaliação pelo menos, feito um trabalho excepcional. PPP Caipira, junto à base do interior, aos prefeitos do interior, é bem relacionado e com base nessa lealdade aí que o governador Mauro Mendes tem essa predileção aí ao Otaviano Pivetta. E acho que só depende do Pivetta, Essa coisa de governador aí, ele, pelo menos numa conversa que eu tive recentemente com o Otaviano, é descartado, não tem nem passa pela cabeça dele. Ainda mais depois do que houve esse fato relacionado aí citado aí pelo Oliveira. Então, essa aqui é a situação do cenário atual. A preferência do Mauro Mendes é manter o Pivetta. Kleber, teve um desgaste muito grande do Pivetta, aquela questão, acusado de violência contra a ex-companheira dele. Você acha que isso pode pesar, de repente, embora o Pivetta está numa bolsa de apostas ainda de nomes, mas deu uma esfriada no nome dele, por isso até essa movimentação toda de um nome e até possivelmente analisar aí uma candidatura feminina para tentar contrapor uma situação anterior?
Tem uma música acho que está fazendo sucesso agora, ou pelo menos para mim, eu gosto da música. Deixa eu falar mais. Que fala assim, tudo pode acontecer, inclusive nada. Né? Eu gosto dessa frase, assim, que é um paradoxo, né? Mas ao mesmo tempo é lógico, né? Se tudo pode acontecer, pode até não acontecer nada, está dentro do tudo. Né? Exato. O nada está dentro do tudo. Um momento filosófico aqui. Olha, e muita tangente nesse momento, viu? O nada está dentro do tudo. Então, tudo pode acontecer, inclusive o nada. O que eu estou, na verdade, querendo dizer? Eu concordo com o Paulo que o jogo, até o ano passado, o governador chegou a dar declarações sobre isso, toda a classe política trabalhava com esse dado, de que a preferência de escolha era do Otaviano Pivetta. Se ele ia querer disputar a vice-governadoria, a reeleição para vice, no caso, obviamente, da reeleição, né, da chapa reeleição do Mauro Mendes, ou se ele desejaria disputar o Senado. E aí todo mundo estava se organizando em torno disso. Dizia, vamos esperar a decisão do Pivetta. O Pivetta decidiu ser vice, então abre-se a discussão para ver quem é o candidato ao Senado. O Pivetta decidiu ser candidato ao Senado, abre-se a discussão para ver quem era o vice. Isso mudou por alguns fatores. Um deles, sem dúvida, foi a denúncia, o processo que ele responde por Maria da Penha, que a rigor não tem condenação. Né? Assim, é uma situação que causou um barulho grande. Sim, e causou desgaste também, né? Mas não tem nada comprovado. Judicialmente não caminhou assim. Não. E nenhuma... se ele viesse a ser absolvido, por exemplo, dá tempo disso processo ser concluído, e essa situação... Mas pegou mal, né, Cleber? Daria, claro que pega. Qualquer tipo de denúncia desse tipo pega mal, sem dúvida. Mas, se não for condenado, isso se explica, se resolve, né? Não sei se isso seria o fator preponderante. Outros fatores... Desculpa, mas para o Pivetta, pode ser que não seja, mas para o Mauro Mendes caminhar com o candidato, com essa ficha, né, isso pode ser usado na campanha para adversários? Mas tudo pode, né? Tudo pode. Tem outras denúncias. Você acha que isso não seria um fator de preponderante não acho que para a isso escolha? Comprometeria, não para acho. Escolha. Não acho que comprometeria, como eu já disse, porque não é um fato consumado, mas comprovado, julgado, definitivo. Há outros fatores aí que, por exemplo, a reaproximação do senador Wellington a esse bloco, com a predisposição de ser candidato a senador. A predisposição do deputado federal Neri Geller, que o Neri antes tinha dado a seguinte declaração: eu vou esperar o Pivetta decidir. Se ele for vice, eu vou disputar o Senado. Se ele for senador, eu vou me colocar à disposição para vice. E aí, quando surge esse nome, assim, é o único que você pediu para o Paulo fazer, mas eu vou me arriscar aqui, de quem seria a mulher, a tal mulher que indicada, só me vem um nome à cabeça nesse momento, que seria a empresária Margarete Busetti, que é do PP, filiada, inclusive é suplente do senador Fávaro, e é um nome que vem sendo trabalhado pelo ex-governador Blairo Maggi, né, por esse grupo do PP, o próprio Neri, o próprio Fávaro, que é do PSD. Porém, eu vejo isso mais como uma especulação de interesse do Wellington. Por quê? Porque o Wellington quer tirar o Neri da jogada de qualquer maneira. Sim. Então, já sugere o nome da Margarete, que é do mesmo partido. Ele não quer encontrar uma pedreira aí para exatamente, disputar o Senado. Né? Chegou, inclusive, já falamos disso essa semana, fazer uma jogada de alto risco aí no final do ano, que foi divulgar uma pesquisa velha para a época, de que ele estaria empatado tecnicamente com o governador Mauro Mendes para o governo, que é como quem diz: Mauro, se você não me escolher como candidato a senador, eu vou enfrentar você no governo. Estou com bala na agulha. E que é uma jogada perigosa, porque o Mauro não gosta desse tipo de pressão, né? Então... Não gosta e vai atrás, né? Não, ele é reativo, né? Se Exatamente. joga um negócio, ele vai para cima. Ele vai para cima, ele não é aquele tipo de pessoa que na pressão se esconde, ele enfrenta. Esse cenário está completamente indefinido, né? Tudo pode acontecer. Mato Grosso, até porque essa história, né, Paulo Kleber, não passa só pela cadeira do vice, né? Tem muito a ver com a bancada federal, ou seja, como se encaminham, inclusive, as vagas ao Senado. E o grupo de apoio também, a base do governador, ela fará pressão, se já não está fazendo pressão,
para ser ouvida e para indicar. Eu falei do PSB, mas eu também quero falar com mais veemência, inclusive, do PSD, que também, em entrevista que recentemente a gente fez com o senador Fávaro, citado pelo Kleber aí, ele disse que o PSB também está ali nas discussões, podendo indicar ou sugerir, né, para o governador Mauro Mendes um nome aí para ocupar a condição de vice na chapa, se Mauro Mendes vier a candidatura à reeleição, porque o Mauro Mendes, eu vou falar para você, depois daquilo que aconteceu aqui com o Cuiabá, eu não vi mais nada, né, os 40 e tantos do segundo tempo, ele decidiu não disputar, mas o PSD também está no páreo, estaria no páreo pelo menos para vice. Agora, a tendência é essa, pode ser uma mulher a vice-governadora, candidata a vice na chapa do Mauro. Eu vejo isso como uma especulação, eu acho muita pressão do PP propriamente, eu não vejo... Mas está meio na moda, continuo né, achando, Até porque, assim, eu falo meio na moda, né, porque na realidade a gente esperaria candidatas a governadora, o cargo de governadora, mulheres em Mato Grosso. Temos alguns quadros, inclusive, só que fica sempre aquela história, né? As mulheres são lembradas no momento desse muito mais por cota do que por participação política. Nós já tivemos momentos melhores quanto a isso, mas existe sim, né, no movimento feminino, falo não só de movimento por segmento, né, mas assim, as mulheres estão interessadas cada vez mais em política e a gente espera que esse espaço exista, né? Agora, a legislação seria um peso também interessante. A legislação, inclusive, para esse ano, ela está contando em dobro o financiamento público para mulheres, né? Então, é um incentivo maior e tem havido, no caso, inclusive, nós entrevistamos aqui no dia 24, véspera do Natal, o juiz do Tribunal Regional Eleitoral, que é juiz membro do tribunal, que falou, inclusive, assim, de como o TRE de Mato Grosso, especialmente em Mato Grosso, tem sido rigoroso na cobrança do respeito à cota ou à participação feminina. Inclusive, caçou já chapas inteiras de vereadores aqui no interior por fraude nessa cota de gênero, né? Então, cada vez mais presente. Só deixar, você falou, Paulo, agora há pouco, assim, que você acredita que é pressão do PP, né? Essa especulação em torno de uma mulher. Eu estou dizendo o contrário, estou dizendo que isso pode ser uma jogada do PL, para exatamente desestabilizar o PP. Por quê, Paulo? Porque a prioridade do PP esse ano, isso já foi dito por eles, inclusive houve uma reunião ano passado, uma audiência que eles conseguiram com o governador Mauro Mendes, que o PP levou o MDB e o PSD lá para endossar a indicação do deputado Neri. A prioridade do PP esse ano é o Neri Geller senador. Então não faria sentido quem tem a prioridade de indicar o senador, de fazer o senador, indicar vice, porque ele não vai conseguir ocupar as duas vagas, né? É muito, porque na verdade está faltando vagas. Se fossem duas esse ano, é uma vaga só para senador. Se fossem duas, dava uma facilitada grande. O elemento novo que eu quero trazer para essa conversa é a dificuldade que o senador Wellington está encontrando de se posicionar. Porque o que aparentemente, eu inclusive cheguei a falar isso, olha, o Wellington tem uma estrela, né, virada para a lua aí, porque ele estava assim meio sem posicionamento. Com a afiliação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, ele se viabiliza, é o que eu imaginei da primeira olhada, mas não é o que está acontecendo, porque o Wellington não está sendo deglutido, assimilado, aceito pelos bolsonaristas. Ou seja, ele está no partido do presidente, mas não tem a base nem a simpatia dos bolsonaristas e, ouso dizer, fontes de Brasília dizem que nem do próprio presidente. O presidente meio que teve que engolir. A preferência do presidente Jair Bolsonaro em Mato Grosso, para disputar o Senado em Mato Grosso, ou seria, porque eu não ouvi isso do presidente, do deputado José Medeiros. Então, olha a situação do Wellington. Tem a sigla, está no partido do presidente, mas não tem o apoio efetivo dos bolsonaristas. Tenta se reaproximar do bloco governista, do governador Mauro Mendes, mas não tem a simpatia dos aliados do governador e nem do governador, porque vale lembrar que ele disputou a eleição com o Mauro Mendes.
Sim. Ficou em segundo lugar. Troca de farpas, inclusive, teve naquele pleito. Então, assim, a situação dele não está nada boa. E tudo isso é um encaminhamento aí, ou seja, de como será definida essa candidatura, né? Ficou, na verdade, um contrapeso nessa vaga para o cargo de vice-governador de Mato Grosso, numa chapa na eventual reeleição de Mauro Mendes. Desculpa, mas assim, hoje, no cenário de hoje, dia 7 de janeiro de 2022, tinha uma pessoa que gostava de falar isso, às 6h48, a disputa principal hoje nem é para o governo, é para o Senado. Exatamente. Porque não tem candidato ainda, pré-candidato para o governo. Agora para o Senado já tem, né? Tem 3, acabamos de falar em 3. Neri, Wellington e Medeiros. 3 candidatos fortes. Como é bom ser senador, Para né? uma vaga. Pra Tem uma que lembrar que é uma vaga só. Entendeu? Agora tudo pode acontecer, inclusive o nada. Vamos lá. O que Olha, significa? vamos mudar de assunto aqui e vamos continuar falando, claro, do setor político, né? Vejam só, vereador de oposição, tenente-coronel Marcos Pacola, do Cidadania, saiu em defesa da criação dos auxílios transporte, saúde e alimentação para parlamentares da Câmara de Cuiabá. As benesses totalizam R$ 8.000. A repórter Cimé Mauad traz os detalhes para a gente. O vereador de oposição Marcos Pacola defendeu o pagamento do auxílio transporte, saúde e alimentação aos parlamentares aqui da Câmara Municipal de Cuiabá. O benefício chega a R$ 8.000, dinheiro que é repassado aos vereadores. Pacola chamou de hipócritas aqueles que criticaram as verbas dentro do Legislativo. Segundo ele, os valores somados ao novo valor da verba indenizatória de R$ 14.000 chegam a R$ 22.000. Mas, segundo ele, há redução de R$ 3.000 em relação aos valores praticados em 2021. A verba indenizatória, na época, era de R$ 18.000 e a verba de gabinete era de R$ 7.000. Somados, os valores chegavam a R$ 25.000. O vereador ainda explicou no vídeo que os contratos de locação de veículos e fornecimento de combustível para cada gabinete serão cancelados e que os custos vão ser feitos então a partir do auxílio transporte. Com imagens de Evaldo Santos e apoio técnico de Victor Camargo, Cémia Mauad para a Notícia de Frente. Mas vai ser cancelado mesmo outro? Você jura, né, Kleber? O Porto, é o seguinte, nada mais natural. O vereador Pacola adora um privilégio, né? Adora uma mamata, porque assim, ele se aposentou aos 36 anos da Polícia Militar como tenente-coronel, saudável, sem nenhum problema, absolutamente saudável, se aposentado, assim, eu conheço pessoas de 70 anos aí que estão dando duro até hoje para conseguir sustentar a sua família. E ele, com metade dessa idade, já está aposentado. Então, um homem desse gosta de privilégio mesmo. Foi rápida a aposentadoria dele, né? Ele inclusive, está desenhando, dando aula, né? Assim, professor de privilégio, Pacola. Entre outras coisas, ele está ganhando essa pecha. Professor de privilégio, de mamata. É o vereador Pacola se revelando, né? É óbvio que com aquele tanto de histrionice que ele estava aprontando, o dia do orgulho, só falta ele propor agora o dia do orgulho do privilégio. Né? Como quem diz assim, não tem aquela frase assim, olha, o sol nasce para todos, mas a sombra não, a sombra é para nós. Agora, Paulo, vem de um grupo que justamente é um grupo que chegou na Câmara, que faz uma oposição ferrenha contra Emanuel Pinheiro, justamente por uma série de manobras com recurso público. É de se estranhar essa história toda, né, Paulo? Parece que quando chega lá, não tem jeito. A Câmara tem uma reserva ali técnica, né, de recurso que o privilégio fala mais alto. Eu quero dizer, antes de qualquer coisa, que eu lamento muito, viu, Pacola, essa posição sua, continuo botando fé no seu trabalho como parlamentar, sobre lá a sua vida como militar. Eu, apesar de algumas vezes tê-lo entrevistado como repórter de polícia, eu acho que deixa a desejar esse posicionamento seu, não tem razão de ser, não tem argumento que nos convença. Eu estou dizendo nós, jornalistas, imagina o povo, o povão, inclusive aqueles que votaram em Vossa Excelência. Então, eu acho que
dá tempo ainda de não lançar a mão desse privilégio que o Kleber citou aqui, senão a pecha vai pegar mesmo. Ainda mais você que chegou como uma promessa aí. Eu tenho visto alguns posicionamentos seus, bons inclusive, no parlamento aí, acerca da CPI, acerca de algumas situações. Agora, onde o trem pega mesmo, que deveria dar o exemplo, defende isso. Isso é privilégio, não tem outro nome, é privilégio. Não precisa. Vocês, aí eu estou falando do Pacola, vocês todos, inclusive os da oposição, não precisam disso. Porque tem aquele negócio também, porque é o seguinte, o cara defende, o cara é contra, mas aí a maioria aprova, né? Sim, aqueles que eram contra, eles têm que ter a decência de falar, não, foi aprovado. É para todo, né? Porque a aprovação é para todo mundo, né? Para os 25. Mas ele pode abrir mão, né? Tem que abrir mão. Tem que abrir mão. Abra mão, então. Inclusive, cabe até uma matéria. Fica muito conveniente essa história, né? Muito conveniente. Fica até a dica aí para uma matéria. Eu faria uma matéria sobre isso. Ó, era contra, mas agora vale para todo mundo. E aí? O Velaton fez isso na legislatura passada. Só que ele divulgava nas redes sociais dele, né? Ele foi contra, aprovou, ele abriu mão. Velaton. Exatamente, ou seja, é uma posição. Mas o que se comenta aqui é que, apesar de todas as benesses, né, porque esse contrato de locação de carros, por exemplo, é uma coisa absurda. Desculpa aí. É uma coisa absurda que vimos isso, né, e agora vamos cancelar um benefício já, né, graúdo que tem até para locação de carro e vamos ficar com esse auxílio transporte. Não vai funcionar isso, né? Ou seja, a grande expectativa aí é que seja tudo agrupado, que o benefício passe a ser mais um. Né? Eu tenho curiosidade de saber, porque eu sugeri, eu tenho curiosidade de saber se aquele que era contra, com a maioria votando a favor, ele está pegando o dinheiro realmente também, e se não está pegando, para onde que vai esse dinheiro? Se cai lá uma espécie de conta única da Câmara, se é devolvido para quem? Porque se cair, se também ele não pegar e continuar ali vai secar gelo com toalha quente, não vai resolver coisíssima nenhuma. O importante agora, eu acho que poderia ser feito também, Porto, assim, ó, o Porto não é contra e tal, mas aí a maioria decidiu que sim, que foi aprovado, o Porto pega o dinheirinho dele lá, os 10 mil dele que ia receber, ele carimba esse dinheiro, ó, então esse dinheiro aqui, a Câmara vai gerenciar, mas está carimbado, ou a Prefeitura vai fazer uma obra, uma creche, alguma coisa lá, uma praça lá no bairro tal, entendeu? Aí faz sentido. Agora, caso contrário. Paulo, infelizmente, em todas as análises aí, o histórico que nós temos, principalmente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, é que os caminhos são outros relacionados a esses recursos, pelo amor de Deus. Um pouco tópico isso. E no caso do Pacola fica mais, assim, indefensável a posição dele, porque ele já acumula salário, né? Como aposentado. Já tem uma aposentadoria poupuda. Uma aposentadoria, assim, daquelas que é quase um prêmio da Mega Sena para a maioria do povo cuiabano. E ele tem como policial militar aposentado aos 36 anos de idade. E está encrencado, citando essa semana aqui, né? Ou seja, com vários inquéritos, operações relacionadas à carreira militar dele também. Ou seja, e politicamente está avançando por esse caminho. Né? Envelheceu rápido, né? Infelizmente. Envelheceu muito rápido. Olha, e vamos falar do Emanuel Pinheiro, seguindo nessa situação toda aí, porque ele mandou um recadinho para vereadores de oposição. Né? Um destaque aqui do portal Gazeta Digital, a matéria do Alan Mesquita. O prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, pediu que os vereadores de oposição estudassem ao comentar sobre a aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que é o Fundeb em Cuiabá. Apesar de não ter citado diretamente o nome de nenhum parlamentar, o comentário foi direcionado para o vereador Dilemário Alencar, do Podemos, que fez críticas sobre o tema recentemente. Aí abre aspas, né? Os vereadores, na fala do Emanuel, os vereadores, principalmente da oposição, precisam estudar e se preparar mais. Eles ficam querendo enganar a população, pensando que o povo é bobo e não é, disse Emanuel Pinheiro durante a live dele, né, a transmissão dele de uma live pelas redes sociais. Agora, o que ele alega, Kleber e Paulo, que, na realidade, esse dinheiro, né, do Fundeb é uma verba carimbada, ele tem que usar na educação, e ele disse que,
causa da pandemia, os A discussão municípios é a acabaram... sobra. A discussão aí é a sobra, se acabaram haveria ou não rateio. economizando. Ele O Dilemaro diz tem... que passou até 71% desse recurso para todo o setor da educação, seria das sobras, e que 29% foi utilizado lá para compra de uniformes, reformas. Não sei, uniforme... Não, se fez isso mesmo, basta Ele diz que tem como mostrar, provar, que prova, tem uma nota abre o jogo, técnica, e que ou seja, que é palanque da oposição quanto a isso, né? Ainda falando de Emanuel, tem também aqui na coluna Fogo Cruzado, né, que Emanuel, ele vai tirar férias, né? Juca assume a prefeitura aí por um tempo. Né? 15 dias, parece. 15 dias, é isso, Até, né? Ele próprio falou aqui, a gente Pode ser mostrou. 10 dias. Ele falou, palavras dele, de 1 semana a 10 dias. 10 dias. Menos de em 5 anos de mandato, não tirei um dia de férias. A primeira-dama cobra pelo menos uma semana, né? Ele falou 1 semana, 10 dias. Acho que somando o que... Uma semana, isso é dias. uma semana, não, de 1 semana a 10 dias, de 7 a 10, é mais fácil. Não sei, de repente já mudou a semana em Cuiabá, né? Aí vai depender do Na poder Câmara, de... por exemplo, porque ele também falou que quem está tomando as decisões e planejando tudo é a dona Márcia. Então, na verdade, a dona Márcia, quem sabe, ela é que Tá vai com poder decidir. faz horas, né? Opa, quero ver não, né? Bom, Porto, sobre... a gente está falando aqui do Pacola e eu quero só destacar um registro rápido aqui. Após essa semana, lá na Assembleia Legislativa, do delegado Sérgio Ribeiro coloquei Araújo. agora aqui, já no destaque do Gazeta Digital Que também, isso, para a gente hein? falar disso, né? Sintonia aqui. Doutor Sérgio, do Cidadania. Transmimento né? e pensação. Aí. Então, assim, o que vocês conhecem? Ele teve uma votação expressiva até, né? 13.207 votos. Mais né? do que o Ficou João Batista, por exemplo. na suplência, né? Primeiro suplente da coligação do Partido Socialista, né? O PSB e o Cidadania, né? Então ele assume pelo Cidadania. Tem uma questão toda, ou seja, ele está aí na vaga, né? Do doutor Eugênio, né? Um doutor, né? Mas esse doutor Eugênio é médico, né? Que também está se licenciando aí por 121 dias. É importante, né? Ou seja, alguma coisa que você conhece, Kleber? Não conheço muito da atuação dele. Atualmente ele é o titular da Delegacia da Mulher, lá de Sinop. Já foi delegado regional de Sinop. A repercussão da posse dele ontem, nos ambientes em que eu frequento, foi muito positiva. Goiano, né? Comedor de piqui. Ele é um delegado extremamente conceituado, né? Na Polícia Civil, na prestação de serviço. Exatamente. Então, e agora teve uma votação assim, pífia como candidato a prefeito de Sinop em 2020, lá na cidade. Não, um candidato assim, um anticandidato. E ele, assim, a gente quando foi buscar fotos dele para publicar, ele precisa decidir se ele usa barba ou não usa barba, né? Porque ele está uma semana com barba, uma semana sem. Eu acho que assim, só política, ele é tipo Clark Kent, né? O Clark Kent era o óculos, né? Bota o óculos, se transformou em Clark Kent, em jornalista. Tira o óculos, é o super-homem. Eu acho que ele assim, põe a barba, delegado. Virou político, tira a barba. Aí só pode ser. Acho que a barba, ele fica bem carrancudo de barba, né? Assim, delegado mesmo, né? Ser político, doutor Sérgio, dá nisso, né? Tem que ter esses comentários e essas Não, análises. mas é uma dica até para ele, Sim. porque político vive da imagem, né? Vou explicar para nós essa Não, estratégia, imagina, né? o cara tá vendo ele ali na televisão falando sem barba. Aí Tem a hora que vai bigodão. pedir o voto, chega Pode ele ser. barbudo. Aí pode O ser que eu sei? O pode que ser- é esse? Nós que gravamos, falamos assim, o que é esse? Agora, né? Então, assim, uma dica aí E para pode ele. ser estratégia também, né? Vai que seja a estratégia dele, né? Uma barba postiça, assim, se ele tem que usar barba como delegado, arruma uma postiça. Vai, bota a barba. Doutor Sérgio, tá feita a análise. aí, Mas boa sorte para o senhor. Bom viu? mandato para o Tomara senhor. que o senhor desempenhe aí nesses 4 meses aí um bom trabalho, bem convicto, faça jus aí aos votos que o senhor teve. Paulo, A região norte Pois precisa não, e muito. Ricardo. Porto, eu tenho uma informação de bastidor. Ele não ficará os 4 meses. Não vai ficar tudo isso, não. Não, aí a tendência é ficar um mês, pelo que eu estou sendo informado. E aí o segundo suplente assumiria É um rodízio, outro período. né? É ano eleitoral, né, Kleber? É um Faz rodízio sentido. dentro da própria licença do Eugênio. do Eugênio, doutor Pois Eugênio, né? para a gente ir para um relatório, desculpa,
Não temos o relatório ainda, mas daqui a pouco chega, né? Mas para ir para o intervalo, tendo férias, né? Muita gente descansando. O prefeito Calil Baracate, também do MDB, vai tirar umas férias aí. O vice, né, José Azama, do Democratas, vai assumir Várzea Grande por 15 dias. Ou seja, temos novos gestores. O Azama já é a segunda, né? O segundo mandato dele, né? Ele foi vice da Dona Lucimar Campos. Ele está meio chateado porque a Lucimar não era muito de dar espaço, não. Ele não teve, o espaço. Ficou meio que gostaria difícil, né? de ter tido. A gente espera que ele consiga agora. Olha, Eu acho muito legal isso, dos prefeitos titulares, né? Se licenciarem, tirar as férias, porque é direito deles, e dar oportunidade para os vices. Precisa ir para o intervalo. Voltamos já, fique conosco. Nós temos imagem do viaduto do Despraiado na Miguel Sutil. Boa sexta-feira para você, 7 e 9.